Meia-noite e 32. A gente estava falando sobre Vasco, a possibilidade do Ryan sair, mas o Fabrício Romano, aquele jornalista italiano que é especialista em mercado de futebol, ele já dá como certa a contratação de Brenner pelo Vasco. Ele diz que Vasco e Udinese chegaram a um acordo e que Brenner será anunciado em breve como reforço do Vasco para a sequência da temporada. É outro indício de que a questão do Ryan está se definindo, possível, porque né? Imagina-se que o Vasco, nesse momento, até para fazer uma aquisição, vai precisar desses valores da venda. E a informação essa dos nossos companheiros de GE é de que o valor gira em torno aí de 4 milhões de euros. O Vasco queria pagar 3 milhões de euros mais um em bônus, né? A Udinese queria 6. Então a proposta, o Vasco disse que aumentaria a proposta para 5. Então deve sair por isso, deve sair por 5 milhões de euros a contratação de Brenner, que deve ser realmente reforço do Vasco para a sequência da temporada, tá legal? Seguinte, vamos trazer Fernando Diniz, hein? Temos Fernando Diniz na área e a gente vai ouvir o técnico do Vasco que fala agora aqui no Troca. Teve uma posse de bola bastante impositiva no primeiro tempo, fizemos 2 gols e podíamos ter feito 2, 3, podia ter feito 3, 4, 5. E o ponto negativo foi a gente ceder um escanteio que não precisava e depois falhar na marcação, tomar o gol e depois ter o lance da expulsão. E aí, para o segundo tempo, com o jogador a menos, acho que a equipe soube se superar, conseguiu marcar bem, conseguiu jogar e fazer mais 2 gols. E depois falhamos também no gol de bola parada deles. Em relação à frequência do time, existe uma tendência natural da gente trocar o time, a escalação para o domingo. Então, eu não gosto muito de fazer uma projeção, porque depois, se eu não cumpro, vocês vão me cobrar. Mas para domingo, não é certeza, mas é uma tendência de ter bastante mexida. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Na coletiva no CT Moacir Barbosa, você falou que precisava testar alguns jogadores, conhecer alguns jogadores que você não tinha tanto contato. E você surpreendeu a todos escalando o seu time titular nessa primeira partida, diferente do que muitos treinadores vêm fazendo. Na reta final do segundo tempo, com o jogo aparentemente já decidido, você foi fazer as suas substituições e você optou pela entrada de Hugo Moura e Tietê, 2 jogadores que não terminaram em alta no ano passado, e pelo David, que é um jogador que está com praticamente um pé fora do Vasco, em vez de testar alguns jogadores, como você havia dito, Maxime, JP, dar mais oportunidade para o Garré. Queria te perguntar o porquê dessas opções, de você utilizar esses jogadores e não tentar testar algo novo. E se me permite, só um complemento, o Vasco está tendo nesse ano o mesmo problema do ano passado, que é a bola aérea defensiva. Além do Cuesta, que é um zagueiro baixo, o Vasco contratou o Saldívia, que também é um zagueiro baixo. Não te preocupa? Você acha que resolver esse problema da bola aérea defensiva com 2 zagueiros de baixa estatura é possível? Não é um problema para você? Obrigado. Você viu o Cuesta falhando em bola defensiva? Hoje, e mesmo durante o campeonato, o Sérgio Ramos falhava em bola defensiva, é da altura do Cuesta, eu acho, e do Saldívia. A questão não é a altura, a questão tem imposição na área. A questão da bola aérea, a altura é um ponto, mas a impulsão é outro ponto, o tempo de bola é outro ponto e a agressividade, principalmente, é outro ponto. A bola aérea não define só porque o jogador é alto. O Saldívia é um jogador que tem muita imposição e o Cuesta é muito impositivo. Se você vê as bolas bola de disputa, que o goleiro chuta, que fica mais aparente que a confronto individual, dificilmente o Cuesta perde uma bola no alto. Ele não é alto, mas ele pula muito e tem um tempo de bola muito bom. O problema da bola defensiva não é um problema só de altura. Hoje, por exemplo, não teve nada a ver com altura. Senão a gente fica limitando a discussão. Se você pegar... Primeiro lance foi um descuido, bateram curto, a gente não encurtou, aí teve a bola na área, a gente tirou, depois tirou de novo, o Ryan tirou, aí o time tomou o gol porque demorou para sair da área, um pouco parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, e lá no primeiro jogo meu com o Fluminense, que a gente perdeu de 2-1 no finalzinho. O primeiro gol foi um lance parecido, de bola parada. Nem foi bola parada, eu acho. Foi uma bola que cruzaram, mas foi uma bola aérea, a gente demorou a sair e tomamos um gol porque não saiu e deu uma condição. Hoje, se a gente sai,
no tempo, a gente tinha travado o chute do primeiro gol. E no segundo gol, a bola não tinha ninguém, a bola era aberta, era claro que a bola era uma bola de centro de área, de marca do pênalti, a gente ficou com a linha dentro da área pequena praticamente e não conseguiu chegar. E a gente estava marcando alguns jogadores individual e aquele jogador especificamente ele estava solto, mas era uma bola que a gente tinha que estar mais posicionado para fora para poder tirar. Em relação à tua outra pergunta, que foram quase 3 perguntas, né? O David, eu não estou sabendo que o David está com o pé fora do Vasco. Você deve estar sabendo de coisa mais do que eu, não estou sabendo mesmo. Se fosse de outros jogadores, tem até rumor, mas do David, para mim, assim, disse que ele está fora do Vasco, de especulação, até ouvi alguma coisa. Fora do Vasco, ninguém me falou absolutamente nada do David, até agora. E outra questão de... Esses jogadores eles testaram os novos. Uma outra coisa que você falou que eu não concordo é que o jogo não estava ganho. Não estava ganho. A gente está com um jogador a menos, o diferente de 2 gols. Aí se o cara faz um gol e depois. Eu não acho que o jogo estava ganho de jeito nenhum. Eu fiz as escolhas, por se tivesse. E também a ideia do planejamento não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez. Eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Mas eu não vou testar o jogador só porque eu tenho que testar no jogo. Não. Se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Vou testar na medida que eu acho que tenho a confiança de botar o jogador ou que o jogo peça o jogador, que eu acho que é importante para o Vasco naquele momento. Aqui, Diniz. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Parabéns pela vitória. Uma pergunta, você já demonstrou, né, a sua vontade até anteriormente do jogo sobre a permanência do Ryan. E se você poderia confirmar, né, para a gente aqui agora em coletiva se ele fica ou se ele sai, se você já tem essa informação conclusiva, mais uma vez esboçar a sua opinião. E dentro de um dia que foi tão movimentado para o Vasco hoje em relação à negociação nesse mercado, será que existe a possibilidade do Diniz também fazer uma ligação para o Inestrosa, que é um jogador que você já falou um pouco sobre ele, e há uma possibilidade do Boca não apresentar provas financeiras para adquirir o jogador? Então, uma oportunidade de mercado que você falar sobre o jogador também. Obrigado, Diniz. Então, o Inestrosa é um jogador que eu gosto, já tinha falado isso em um outro momento, ano passado. Ele fez uma Copa Libertadores que acabou caindo na chave de times brasileiros, ficou até mais fácil para a gente acompanhar. É um jogador interessante, mas por hora não tem absolutamente nada. E em relação ao Ryan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan, e essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Ryan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Boa noite, Danilo. Tá aí, portanto, o Fernando Diniz falando sobre o Ryan, não confirmou a negociação, apenas disse que se fosse filho dele, o Ryan não sairia do Vasco nesse momento. Vamos aguardar as próximas horas, mas tudo indica que seja uma despedida, né? Aparentemente as coisas estão caminhando para isso. Vamos ver. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal